Vamos nessa aqui nessa manhã terminar esse assunto, que eu poderia falar bastante sobre isso aí, continuar, porque tem sido uma bênção para nós compreendermos o Espírito do nosso Deus, através desse tipo de comportamento, porque quando a gente fala sobre santidade, a gente está falando sobre comportamento, sobre conduta, sobre como deve ser a nossa maneira de ser, né? E a gente vem falando sobre esse assunto já há bastante tempo, talvez desde o início de outubro eu venho falando sobre isso, e a gente vai hoje terminar essa última razão pelo qual Deus requer de nós a santificação. E a gente vem falando sobre isso. Se você é novo na igreja, tem estado aqui, eu estou aparecendo de um tempo para cá, depois eu incentivo a você a adquirir esses CDs para você ouvir a respeito de um assunto fundamental. Esse é um assunto base da nossa vida cristã, e como a gente tem vivido dias complicados, a gente tem também falado sobre isso, de comportamentos estranhos no meio da igreja, no meio pessoal que se diz crente, e não é bem por aí, a gente tem que compreender como é que funciona. Nossos textos básicos são esses, volte a abrir novamente, nós vamos ler nessa manhã. Josué capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso aqui é uma condição, uma frase na posição de condição. Isso já está desde o Velho Testamento. Eu tenho falado isso para os irmãos, que existem muitos versos no contexto de santificação. Apenas nós estamos lendo alguns e falando a respeito. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 4, verso 3, a primeira parte diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está bem claro isso, que alguém diga aleluia. Né? Hebreus capítulo 12, verso 14, outro verso poderoso no contexto de santificação, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente tinha acrescentado algo aqui, dizendo o seguinte, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem o Senhor será visto em nós. Porque Deus precisa ser visto em nós, diga aleluia. E a gente vem falando sobre esse contexto, que a palavra santificação nada mais é de que separação com um propósito de Deus, essa é a palavra. Eu falo e repito isso, tem que ficar no seu espírito, que há muito entendimento ainda errado sobre isso, no contexto que santificação ou ser santo é algo de aparência, e a palavra de Deus fala que não tem nada a ver com isso, é um contexto de coração, dos motivos, das intenções, daquilo que está no nosso interior. Deus, Ele olha o nosso interior, gente, guarde isso. Sempre Ele está de olho naquilo que está no nosso interior, porque é de lá que as coisas procedem. É do nosso interior, não dá para viver com os motivos e as intenções erradas dentro de nós, não vai funcionar. Deus olha a origem das coisas, Ele olha o nosso interior, diga aleluia. Isso é que é importante. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que Davi faz uma oração nesse contexto. E a gente viu então que a definição sobre santificação nada mais é do que o processo pelo qual a gente vai se tornando cada vez mais semelhantes a Jesus em tudo que Ele faz, em tudo que somos, fazemos. Então isso aqui não é automático, é algo que vai acontecendo, porque nós estamos próximos de Deus, nós estamos crescendo na sua sabedoria, na sua verdade, e a gente vai sendo transformado, diga aleluia. Lembra um pouquinho aí de alguns anos atrás, você vê que você é completamente diferente. Na sua maneira de enxergar, na sua maneira de ver. E muitas vezes são lembranças que ele diz assim, nossa, quanta coisa errada eu fiz, não era nada daquilo. E assim vai continuar, nós vamos crescendo em Deus, é o desejo dele. Esse processo até o final. Nós vamos passar por essa terra aprendendo, e a gente vai sendo transformado, como diz lá em 1 Coríntios, fala sobre isso, essa transformação de Deus. Né? Então a gente viu aqui as razões pelas quais Deus requer de nós a santificação, tínhamos falado sobre isso. Deus é santo, se a gente quer andar com Ele, tem que ser da maneira dele. Não dá para, Senhor, eu vou andar contigo, mas a minha maneira. Não funciona isso, gente. Deus, Ele tem um padrão, Ele tem uma personalidade. E uma vez que nós somos novas criaturas, temos a natureza dele, a personalidade dele tem que valer na nossa vida. Diga aleluia. É isso aí. Então, a gente já conversou muito sobre isso. Segundo motivo, porque é através do processo de santificação que o amadurecimento ele se estabelece. Ninguém de um dia para a noite amadurece cristãmente falando, vamos dizer assim. Não existe isso. Há uma busca, há uma necessidade de eu compreender que se eu não estiver dentro desse processo eu não cresço.
E eu preciso amadurecer, porque o que Deus tem de melhor para nós está no amadurecimento. Eu falei aqui, come banana verde e você vai passar mal, meu irmão. Né? Também não come banana passada, porque também vai passar mal. Mas a coisa do amadurecimento, do maduro, de estar no momento certo, é muito importante. E a gente entra dentro desse contexto aí. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Depois, o terceiro motivo pelo qual Deus requer de nós a santificação, é porque senão a gente não resiste ao inimigo. O inimigo não tem medo muito, eu já falei isso, repito. O inimigo não tem medo de carteirinha de igreja, nem de título. O inimigo não tem medo e nem te respeita porque eu sou assíduo disso ou daquilo outro. O inimigo respeita aquele que tem uma vida correta diante de Deus. Entende? Aparência, nada disso. O inimigo sabe aqueles que estão procurando, têm andado na vontade de Deus, têm investigado o seu coração, têm procurado trabalhar os motivos, as intenções que existem dentro. Ele sabe e ele tem medo. Então, se nós não olharmos dessa maneira, a gente não consegue resistir. Lemos um verso aqui poderoso nessa série, falando sobre isso em Josué capítulo 7. Eles não conseguiram vencer uma batalha desse tamanhozinho, porque havia situação a ser resolvida. Que alguém diga amém. Quarto motivo que a gente falou foi que sem viver a santificação, a gente não expressa o amor de Deus às pessoas. Falei bastante sobre isso aí, gastei talvez mais de 3 domingos falando sobre o amor de Deus. Andarmos em amor, como lemos hoje pela manhã, é o nosso comportamento. Esse contexto de andar em amor não é sair beijando todo mundo, mas é ter um comportamento que Deus pede. Né? Nós estávamos lá falando sobre em relação aos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, você dá para ele o quê? Um prato de veneno. Não, é a vontade que dá. Não, mas essa vontade dá e passa. Deixa isso para lá e vamos agir como Deus pede, porque nós temos um caráter diferente. Aleluia! Nós temos a natureza de Deus. E nós decidimos, então, agir como Deus pede. Foi isso que a gente conversou bastante aí. Fé é o nosso estilo, guarde isso aqui, repita comigo. Fé é o meu estilo de viver o amor de Deus. Essa é a definição mais linda e preciosa a respeito de fé. Podemos falar muito sobre fé, como vamos falar, mas jamais esqueça isso. Vamos repetir. Fé é o meu estilo de viver o amor de Deus. É isso aí. Isso aí é vencedor. Quinto motivo que a gente falou no domingo passado, através do processo de santificação, que o verdadeiro caráter é trabalhado. Não tem como o homem mudar a si mesmo. Quem muda o homem é Deus, se ele permitir. Achar que a gente é mudado simplesmente pelo fato, não, eu estou mudando, não. O homem é tremendo como Deus trabalha na nossa vida. Acabamos de ler um verso, nós repetimos aqui de manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Mas primeiro tem a entrega, tem a parte do homem. Sempre terá a nossa parte. Deus, quando quer mudar a nossa vida, Ele mostra a cada um de nós, Ele convence, Ele ilumina a área da qual nós precisamos mudar e nós nos entregamos a Ele. Se não for assim, não acontece. Então, se nós fecharmos o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo tem mostrado a necessidade de nós sermos transformados, nós estamos parando de andar no processo de santificação. Alguém está entendendo isso? Então, gente, o caráter nosso é o caráter da personalidade de Deus. Falei aqui algumas coisas sobre isso. O desvio de caráter provocado pela natureza iníqua tem destruído os melhores valores do homem. O homem hoje é todo estranho, não tem hoje padrão de mais nada. Pelo contrário, todo padrão que o mundo coloca é um padrão que no fundo vai trazer malefício para a vida do homem. Famílias, nem se fala dentro dessa área, né? Sobre coisas interiores, a gente andou conversando sobre isso. Não, o valor real e o valor verdadeiro que constrói o homem está em Deus. Está no seu pensamento, está naquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Então, caráter nada mais é do que a expressão da nossa personalidade. A gente vive num mundo, nascemos num mundo onde nosso caráter é todo destroçado, né? Muito mais do que mostrar uma direção a seguir, um contexto de decisão e escolha, eu falei isso, o desejo de Deus é que sejamos influenciados pela personalidade do Espírito. Então, quando a gente lê lá em Romanos 8,14, aqueles que são guiados ou dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é só esse contexto de agora, eu vou para a direita ou para a esquerda, mas é o contexto da personalidade de ser trabalhada de Deus na nossa vida. Porque quando a personalidade de Deus ele começa
a dominar a nossa expressão de viver, você pode estar certo que você está sendo dirigido por um caminho maravilhoso. Nós estamos sendo guiados por um caminho maravilhoso. Ser influenciado pelo Espírito é permitir que a personalidade de Deus comande a nossa vida. Diga aleluia! Mas nós temos que nos entregar ao comando de Deus. Eu falei algo aqui, gente, o Espírito Santo ele quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Mas ele não pode fazer mais porque o homem tranca, o homem fecha. Ele não permite. Nós podemos andar com Deus e temos andado, a igreja do Senhor tem o Deus Todo-Poderoso, mas Deus pode ficar quietinho dentro de nós e não se manifestar pelo simples fato que a gente não permite. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia! O Espírito diz aleluia, a carne não gosta, mas é verdade. Fruto do Espírito humano recriado é importante, é essencial, quando se está a te moldar o perfeito caráter, como a gente falou, na nossa vida. E na verdade o fruto do Espírito recriado é que mantém a nossa vida longe dos fracassos da personalidade natural nossa. Não tem jeito, nós somos dependentes de Deus, da natureza de Deus e do domínio da personalidade de Deus em nós, diga aleluia. E se nós estivermos então ligados com Deus constantemente, isso aí se manifestará na nossa vida. Vamos falar hoje, terminando, sobre o sexto motivo, sobre o qual Deus requer de nós a santificação. E aqui hoje eu louvo a Deus porque algumas questões talvez assim, que a pessoa tenha dúvidas, as pessoas têm dúvida a respeito, então vamos tirar isso nessa manhã. A gente compreendeu alguma coisa aqui. Através do processo de santificação, esse é um dos motivos, é que a eternidade ela se torna uma realidade. Deixa eu explicar bem isso aqui para você compreender. A base, gente, olha só, esse contexto de eternidade, a gente tem que compreender que existe um julgamento a ser feito. Ninguém entra no céu assim, beleza, entrei, que beleza, estou aí. Não. Todo mundo chega um dia para estar com o Senhor para sempre, tem que estar qualificado para isso, que alguém diga aleluia. É claro que nós somos qualificados porque a nossa natureza mudou. Eu vou falar sobre isso essa manhã, ouça bem. A nossa natureza mudou, nós somos de Deus. O Espírito Santo está em mim. Mas não é só isso que faz com que eu já tenha essa eternidade com Deus. Isso aqui é muito claro. E nós temos que olhar isso e compreender que o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, mas também Ele é um Deus de julgamento e de juízo. Isso está na Bíblia. Alguém já leu isso na Bíblia? É lógico que eu não posso ficar olhando Ele como juízo, porque como Jesus disse, olha, o mundo já está julgado, mas eu vim aqui salvar. O tempo é esse, enquanto nós permanecermos aqui na face da terra, toda oportunidade existe para receber da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, é verdade? Mas um dia isso não acontecerá mais, seja por uma coisa natural, por uma morte natural, ou porque Jesus voltou e de repente, e agora? Aonde é que eu estou? De que lado? Né? Então essas coisas não são muito bem assim automáticas, vamos compreender isso, por que Deus... Então Ele exige de nós, requer de nós o processo de santificação. Então veja, eu vou colocar algumas frases aqui nessa manhã, vai mexer um pouquinho contigo. Então achar que por ser nova criatura, quem é nova criatura, diga aleluia. Amém, é a coisa mais linda, coisa mais tremenda, mas achar que por ser nova criatura apenas e voltar a viver deliberadamente no pecado não traz condenação é o maior engano. Preste bem atenção. Nós somos de Deus, mas temos que viver como Deus pede. Uma das coisas que é mais negligenciada, e a igreja talvez falte instrução dentro dessa área, é perceber que constantemente o Espírito Santo nos aponta e nos mostra ajustes que têm que ser feitos na nossa vida. Não estou falando de Deus ficar apontando e te botar uma marreta na cabeça, não. Parece que dentro de nós existe, nós temos uma consciência, que é a voz do nosso Espírito, o Espírito Santo fala da necessidade de estar sempre ajustando a nossa vida. É verdade ou não? É verdade. Então, nós somos novas criaturas, mas nós precisamos permanecer sendo nova criatura. Diga aleluia. Não é só esse, né? Eu sou. Amém. Que beleza. Não. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que permanecer sendo novas criaturas. Pastor, eu sou nova criatura aqui agora, eu estou aqui na igreja, se Jesus voltar agora, está tudo certo? Amém. Pum. Mas todo dia é dia. E todo dia,
ouça bem, nós temos oportunidade de nos desviarmos do comportamento da nova criatura. É verdade o que eu estou dizendo? Todo dia. Se você for ler Hebreus capítulo 12, vá comigo. Aleluia, eu estou empolgado. Porque essa manhã vamos falar coisas jóias, gente. Aonde você vai sair aqui? Meu irmão, vai tirar dúvidas aí. Aleluia. Vamos conversar sobre isso. Hebreus 12 fala assim, portanto também nós, visto, depois de ter falado sobre Hebreus 11, que fala sobre os homens da fé, sobre a vida que eles tiveram, né? Sobre o sacrifício, portanto também nós, fala sobre a igreja. Todos acharam? Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Está escrito tenazmente? Então não é uma coisa relaxada, não é uma coisa assim esporádica. Tenazmente nos assedia. Corramos com o que, gente? Com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então olhem para cá, oportunidade de deixar de se comportar como nova criatura, nós temos todo dia. Só de abrir os olhos, sair de casa e ir lá para fora, toda oportunidade. Então as coisas não funcionam. Então alguém me pode dizer assim, pastor, mas espera aí, Romanos está escrito lá no capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade. Nenhuma condenação há. Você é nova criatura, você recebeu a Jesus como Salvador, foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Não pertencemos às trevas, somos de Deus. Temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus. Diga aleluia. Mas ouça o que eu quero te falar. Somente a condição, ouça bem, somente a condição da eternidade, da vida de Deus, por ser nova criatura, não garante a imunidade de não vir a ser condenado outra vez. Porque existem algumas coisas que são colocadas aí estranhamente. Então a gente tem que entender bem isso. Volto a repetir. Eu sou nova criatura? Amém. Eu tenho que andar todos os dias sendo nova criatura. Todos os dias. Eu mantenho a minha vida. Um dia após o outro, diga aleluia. É assim mesmo. Não garante uma imunidade, não vir a ser condenado. Por várias coisas. Então aqui surgem duas questões sobre esse assunto aí, sobre a eternidade, e coisas que às vezes são vinculadas, e as pessoas absorvem muito determinadas frases, determinados conceitos no meio evangélico, que agarram aquilo lá, e não vão à palavra para analisar isso com critério, gente. Não é da cabeça, preste atenção. Nós temos que analisar a Bíblia com o Espírito. Há um Espírito que testifica em nós. Se nós formos usar a cabeça, nós vamos chegar a muitas conclusões de interpretações meramente humanas. Como eu citei aqui falando na quinta-feira sobre um pastor, numa das maiores igrejas lá do estado do Texas, em Houston. Ele já é falecido, mas na época ele tinha uma igreja já grande. E ele ensinava do púlpito, assim, coisas tremendamente erradas a respeito do Espírito Santo. Primeiro porque não era batizado e não recebia o Espírito Santo. Não queria. Achava que o povo pentecostal era maluco, aquele negócio todo e tal. E sabe o que aconteceu com ele? Eu citei isso na quinta-feira. Deixa eu citar para você nessa manhã. Num domingo desse aí, numa reunião dessa grande, ele falando a respeito do Espírito Santo, coisas assim erradas. Ele começou a diminuir a sua voz, a pausadamente aí parando, até parar, e o pessoal ficou olhando assim, o pastor vai ter um treco, o que está acontecendo? Parou de falar, baixou a cabeça, ficou um tempinho assim, depois ele disse para a igreja, olha gente, tudo que eu falei sobre o Espírito Santo, deleta hoje. Esquece. Isso é uma das... A gente ensina isso na escola bíblica, gente, isso é uma coisa mais preciosa, gente. O que nós formos falar sobre Deus, nós temos que ter o aval e a confirmação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito nos guiará a toda, não falará de si mesmo, mas anunciará a respeito e glorificará quem? A Jesus. Nós temos que ter um cuidado tremendo ao ensinar determinadas coisas para ter o aval de Deus. Não é ficar lançando pensamentos, ideias aí e tal, e falar. Não é assim.
A palavra tem o seu poder, ela é genuína e nós temos que deixar que essa genuinidade da palavra, esse poder possa alcançar os corações. Diga aleluia. Então esse pastor, ele depois recebeu o Espírito Santo, foi batizado, a vida dele mudou, a igreja dele cresceu, pelo simples fato que ele teve a humildade de parar e falar, tem alguma coisa errada, eu estou falando aqui, mas aqui dentro tem alguma coisa mexendo comigo, está arranhando, que não é por aí. Alguém diga aleluia? Então, por exemplo, surgem essas duas questões que nessa manhã vamos comentar sobre esse contexto aí de eternidade. A primeira delas é o seguinte: se eu pecar, eu perco a minha salvação? Boa pergunta, pastor, muito boa, eu quero saber. Não vá logo pensando em bobagem, porque se eu disser para você que você não perde, beleza, pastor, glória. Que é isso? Não existe, isso aí é safadeza. Isso é um espírito estranho. Isso é o caráter, não é de Deus. Você ainda não é nova criatura, porque aquele que é nova criatura não tem desejo de pecar. Que alguém diga aleluia. Tá certo. Então vamos conversar sobre isso aí. Será que se eu pecar, eu perco a minha salvação? Estou falando para crentes nessa manhã. Você ama Deus, eu creio que você vem a essa igreja seriamente, porque você tem fome e sede de Deus. Aleluia? Então vamos conversar sério sobre isso. Se eu pecar, será que eu perco a minha salvação? É esse o assunto? Então, olha só, preste atenção. Uma vez que eu me torno nova criatura, eu tenho a natureza de Deus em mim. Deus reside em mim na presença do Espírito Santo. Quer dizer, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Eu não vivo mais, ouça bem, na prática do pecado. Mas posso vir a pecar. Há uma grande diferença isso aí. Eu não vivo mais na prática do pecado, mas posso vir a pecar. Está dando para entender? Isso é importante. Nós não somos perfeitos. E não seremos ao caminhar sobre a face da terra. Estamos progredindo, estamos sendo transformados. Erros do passado, nos dias de hoje, talvez a gente não cometa mais, porque nós já aprendemos, nos revestimos mais de Deus, não caímos mais naquelas ciladas, não deixamos mais ser enredados pelas coisas que prendem, que a gente leu em Hebreus 12, nem o pecado que tenazmente bate na nossa porta. Alguém diga aleluia. Por isso que é bom andar com Deus e seguir o contexto desse processo de santificação, para que a gente possa chegar lá. Amém? Deixa eu colocar algo aqui para você entender, porque praticar o pecado, gente, ouça bem, é um ato natural e inerente à natureza pecadora. Nós éramos assim. Por isso que às vezes na escola bíblica a gente ensina sobre isso. Você, talvez por falta de uma melhor definição de conceitos, ouça bem nessa manhã, a gente ainda tem determinadas declarações e conceitos errados. Ah, pastor, eu sou um pobre, miserável pecador. Não, você não é mais. Não significa que você não venha pecar, porque pecador é aquele que vive da prática do pecado. O que a Bíblia então coloca, como nós estudamos aqui, falando sobre a real identidade, na série que a gente fez, que Paulo chama os crentes das igrejas, no início das cartas, de várias delas, de santos. Pastor, esse negócio de santo, eu não me sinto santo. Você vê como é que as coisas é complicada na nossa mente, porque a gente já tem tradições e coisas no nosso próprio país, de conceitos errados a respeito de santidade, porque para ser santo, na tradição nossa, do conhecimento, você entra na internet, bom, você vai morrer, vamos dar uma julgada na sua vida, e se realmente você praticou muitas coisas assim tremendas e maravilhosas, você vai ser votado se você vai ser santificado ou não, vai se tornar santo. Não é nada disso. Uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, somos santos. Separados, a palavra santo significa separado, diga aleluia. Veja como é que essa coisa fica impregnada dentro da gente. Então vamos conceituar corretamente aqui nessa manhã. Eu estou falando devagar para você ir pegando isso e entendendo. Eu não sou mais um pecador, pelo simples fato que não vivo mais na prática do pecado. Diga, eu sou santo. Não significa que eu não venha pecar. Alguém está entendendo isso? Diga aleluia. Ela não vai me interpretar mal não, está bem claro aí, hein? Então veja, gente, praticar o pecado é um ato natural, inerente à natureza pecadora. Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. O que o pecado ele faz? Faz pecar. O que a natureza do pecado faz? Faz pecar.
é a natureza do mundo decaído, do qual nós éramos, não somos mais, porque nós fomos libertos dessa natureza que o homem não pode mudar. Por quê que o homem não consegue mudar? Por que muitas vezes ele tenta, ele até quer, ele não quer roubar mais, ele não quer mentir mais, ele não quer adulterar mais, ele não quer fazer coisas erradas, mas ele está sempre caindo na prática daquilo. Porque não tem jeito, é a sua natureza. A natureza dele é a natureza da iniquidade, do pecado. Então, portanto, essa natureza levará à prática do pecado. Por isso o homem sem Deus não funciona. Não adianta tentar convencer as pessoas de mudarem. Se Deus não mudar, as coisas não mudam. Nós fomos transformados, aleluia, somos novas criaturas, temos a natureza de Deus. Portanto, agora, não vivemos mais na prática do pecado, diga aleluia. Vamos ver um outro conceito, vamos lendo aqui. Se alguém quiser ficar livre, ouça bem, se alguém quiser, desliga esse celular aí, meu irmão. Se alguém quiser ficar livre da prática do pecado, não é ficar livre de pecar, gente, é da prática do pecado, ouça bem. Tem que trocar de natureza. Sai a natureza pecadora e entra de Deus. Diga aleluia. É isso aí. Quem está entendendo nessa manhã? Vá comigo a 1 João. Para você ler isso comigo. 1 João capítulo 3. Aleluia. Eu estou empolgado nessa manhã. É bom demais a gente compreender verdade, sabe, gente? É maravilhoso a gente poder ter uma vida bem esclarecida das certezas das coisas de Deus, né? 1 João 3, verso 8. João diz assim, está claro, aquele que pratica o pecado é praticante. O praticante do pecado procede de quem? Claro, por quê? Porque é a natureza do iníquo. Era a antiga natureza da qual nós vivíamos. Vivíamos escravos, tá certo, gente? Você entende que o mundo está na escravidão? Você entende que o homem não foi criado para viver como ele vive? Diga aleluia. Então ele é escravo dessa prática. Está claro isso na Bíblia, eu volto a ler. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Para isso, então, se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Jesus veio na cruz do Calvário destruir a origem, o âmago, o ponto certo disso tudo aí. Jesus não veio trazer um Tilenol para acabar com os pecados. Jesus veio trazer, meu irmão, sei lá, um antibiótico, uma bomba atômica para acabar com a natureza do pecado. Aleluia. Por isso nós somos novas criaturas. E se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas já, eis que se fizeram novas todas as coisas. Diga aleluia nessa manhã, meu irmão. Aleluia, essa é a nossa condição. Agora, vamos continuar, porque no verso 9 complementa mais ainda. Todo aquele que é nascido de Deus, diga, sou eu, não vive na prática do pecado. Até porque a sua natureza não é mais aquela, e agora é a natureza de Deus. Sendo a natureza de Deus, não é mais a nossa praia. Diga aleluia. Pastor, mas eu posso vir a pecar? Claro. Então, se eu vier a pecar, Deus é tremendo. E Ele não permitirá que eu me afaste, pelo contrário, Ele estará sempre me aproximando. Veja então aqui em 1 João, 1º capítulo, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos, aleluia, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, se todavia alguém pecar, porque essa possibilidade é real, o que nós temos? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia! É por isso que o diabo está sempre sendo derrotado. E tem muito crente que não entende, vive uma vida de acusação. Não, você não pode, o pastor está falando que você é santo, está lá na igreja, você não pode receber das bênçãos de Deus. Semana passada viu o que você fez de errado.
Mas se o que eu fiz de errado, eu já resolvi em Deus, porque o Espírito Santo já me convenceu, e eu me entreguei a Deus em arrependimento, meu irmão, está cancelado, aleluia. E não me tira da minha posição de justiça diante de Deus, e não me tira daquilo que eu sou, nova criatura. Até aí está tudo bem. Está dando para entender isso aí, gente? Glória a Deus. Então só, o cometer um pecado, que é essa possibilidade real, uma vez que nós somos novas criaturas, não retira de nós o direito de nós continuarmos a ser novas criaturas. Mas olha só, mas rouba de nós o vivermos a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Liberadamente, o ato do pecado interrompe em nós essa alegria, a paz. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de testemunho. Veja como as coisas estão ligadas. Não sei se você já ouviu esse tipo de testemunho. No meu caso, era um cara extremamente vazio, não tinha paz. Alguém fala assim, eu não tenho paz. Por que a pessoa não tem paz? Exatamente pela prática da iniquidade do pecado constante, sem convencimento, sem entendimento de arrependimento. Não pode haver paz. Não pode ver a manifestação. Não, meu irmão, que só vive alegre desse jeito, rapaz. Alegria de Deus, está tudo ok, meu irmão. E se eu pisar na bola, eu acerto rapidinho, porque o Espírito Santo fala comigo. E eu preciso me arrepender, e as coisas mudam. Há muitas pessoas que deixaram de ter a alegria da salvação por vários motivos, mas uma delas é essa, que está no erro direto. E o Espírito Santo está falando, tem que acertar e não quer acertar. Está dando para entender? Salmo 51, nós conhecemos Davi tinha feito algo errado, é claro, todos nós conhecemos. E é interessante que mesmo fazendo esse tipo de coisa, de procedimentos errados, como ele procedeu em muitas coisas, é declarado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas peraí, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Olhem para cá. Porque ele era perfeito? Não. Porque Davi, ele chegava rapidinho ao arrependimento. Gente, isso é o maior segredo da nossa vida. É termos sensibilidade, e por isso que eu falei aqui, nós temos que andar no espírito de humildade, porque quem é humilde reconhece. Diga aleluia nessa manhã. Precisamos. Então no Salmo 51, Davi estava mal, vamos dizer assim. Porque ele havia feito algo que estava incomodando ele. Ele sabia dentro dele, já tinha um convencimento de que aquelas coisas estavam erradas. Ele matou um homem, adulterou uma mulher desse homem e tal. A gente conhece a história. E leia comigo então, no verso 1 do Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele era consciente delas. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu erro. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Vá comigo agora para o verso número 11. Não me repulses da tua presença. Veja o que está escrito agora, isso aqui que é joia. Não me retires o teu Santo Espírito, que significa que ele não tinha saído. Nem me retires. Bom, mas ele estava numa situação assim, pastor, meio estranha, meio encalacrado. Ele estava encalacrado, estava. Mas Deus estava só aguardando o posicionamento dele. Meu irmão, há muitas situações que o inimigo, como a gente leu em Hebreus 12, põe a gente em situações para a gente ficar encalacrado. Fala, encalacrado. Mas Deus só está olhando assim agora. O que ele vai se posicionar? Agora eu quero ver. Por isso que Deus está olhando o quê? Dentro e não por fora. Está olhando as coisas de dentro. Então diz lá assim, não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Veja o verso 12, a primeira parte. Restitui-me a alegria da tua, de ser salvo, de ser nova criatura. Estou precisando dessa, mas Davi, você tem que arrumar isso aí. E Davi arrumou essas coisas. Davi não foi livre das consequências do pecado. Porque consequências do pecado, todos nós temos que assumir, dos erros. Mas da graça e misericórdia, do amor de Deus e da presença, Davi, já não me lembro mais dos teus pecados, do teu erro.
Foi considerado um homem, gente, segundo o coração de Deus, está em Atos. Diga aleluia nessa manhã. Provar como Deus é maravilhoso. Então vamos continuar a falar aí, sobre isso aí. Então, pelo simples fato, gente, de um filho de Deus cometer um pecado, não lhe será tirado o direito da salvação. Mas ouça bem, mas se um filho de Deus voltar a viver na prática, deliberadamente do pecado, o seu direito de salvação pode estar ameaçado e a segurança da sua salvação pode ser perdida a qualquer momento. É verdade isso ou não? É. Do mesmo lado que está ali ameaçado o direito de salvação, de ser nova criatura, está ali do lado a graça e a misericórdia para eu me posicionar. Vai, Elinho, sai fora dessa, vem para cá. Está pertinho, do lado. É assim que funciona. Por isso que nós conhecemos um Deus que é o quê? Misericordioso. Um Deus que vai esperando, vai dando oportunidade. O mundo, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós vamos ler aqui. Em João capítulo 16 diz que é o Espírito do Senhor quem convence o mundo do pecado. Gente, se o Espírito Santo não estivesse sobre a face da terra, meu irmão, eu acho que nem existia essa face da terra. O homem já tinha sido destruído. Parte do Espírito Santo, o convencimento. Davi já tinha isso. E nós também temos, sabia? Mas é uma coisa muito interessante, que isso, eu quero botar isso aqui nessa manhã, bem claro para você ouvir, você não cair na armadilha do diabo, que se por um acaso nós cometermos um erro, a primeira coisa que o diabo vai falar é assim, meu irmão, Deus não te quer mais não, sai fora. Não vem para próximo de Deus não, você tem que ir para bem longe, você está tudo errado. Ih, não, Deus não quer você não. E olha, eu já vi muitos nessa, nunca mais retornarem para o caminho do Senhor. Eles simplesmente que engoliram uma mentira satânica. Quem está entendendo isso aí? Quem somos nós, gente, para apontar o dedo, ou trazer juízo, ou excluir qualquer pessoa? Eu quero nessa manhã falar bem claro sobre isso. Isso é um assunto pessoal. Deus quer trazer as pessoas para dentro. Por mais que possam errar ou estejam no erro, Ele ama e está ali do lado, esperando que ela se arrependa para que Ele possa... Não somos juízes de ninguém. Igreja nenhuma tem que fazer esse papel na face da terra de nada. Nós temos que ajudar, porque lemos que isso é para mim, é para você, é para todos nós. Hebreus 12, olha, do pecado que tenazmente assedia todos. Não está falando que está vencendo, mas que somos assediados. Das coisas que prendem, enredam a nossa vida. Nós somos da graça e da misericórdia. Diga aleluia. Nós somos da oportunidade. Nós somos de puxar com uma mão e falar, sai dessa, cara, Deus te ama demais. E pode ser esse o momento do resgate daquela vida. Da ameaça da salvação do ser nova criatura, estava ali bem claro. Diga aleluia nessa manhã. Deus é bom conosco, gente. Não sei se você já passou, já teve a oportunidade de estar bem longe de Deus hoje. Mas Deus sempre estendeu a mão. E a gente reconheceu algo. Aleluia. Davi estava naquele momento de ameaça, de perder, caso não se arrependesse. Mas apesar, gente, vamos continuar aqui. Apesar desse perdão, de toda essa misericórdia e da bondade, existe um respaldo bíblico aqui, genuíno, mais ou menos. Vamos ver se esse caráter dessa afirmação tem validade bíblica ou não. Vamos ver por que ângulo isso aí, que é a segunda questão. Essa primeira questão está entendido isso aí ou não? Aleluia. Vamos passar para essa segunda questão, que é o seguinte. Uma vez salvo, salvo para sempre. É furado, é furado, é furado. Não, peraí, vamos dar uma olhada nisso aqui, nesse contexto de duas afirmações aqui. Vamos ver dois lados dessa moeda aí que é importante. Há um lado aqui de concordância, que é esse que a gente vai ler aqui. Presta atenção, eu tenho colocado até mais aqui para você ler comigo e se gravar. Primeira coisa de concordância, botei sinal verde, que é o seguinte. Uma vez que eu sou nova criatura, diga aleluia, nós somos salvos, nós somos para sempre. A eternidade disso, ser nova criatura para a eternidade. Começa aqui e jamais terminará. Você não tem que agora fazer o seguinte, pastor, eu preciso trocar minha carteira de nova criatura porque expirou a data.
Olha, dá para o senhor assinar embaixo essa carteirinha aí? Não, eu não posso assinar essa carteirinha mesmo. Quem assinou essa carteirinha foi Jesus, o Rei da Glória. Escuta uma coisa, rapaz. Se você tem essa carteira, ela é para sempre. Ela não expira mais. Diga amém. Eu não fico preocupado de fazer renovação da minha carteira e ir lá de novo. Vamos fazer exame de vista ali, vem. Vamos exame de vista, exame disso, daquilo outro. Faz prova teórica, faz prova prática. Não passou. Realmente já era. Vai pro demo. Uma vez salvos para a eternidade. Diga aleluia. Esse é o lado certo. Agora vamos pegar o lado errado. Que é esse que biblicamente a gente vê aqui. É a segunda opção. É esse lado aí que a gente tem que tomar cuidado. Que diz exatamente isso. Uma vez nova criatura, que começa aqui na terra, mas biblicamente é mostrado que deixar de ser nova criatura também é concluído aqui na terra. Você já viu alguém que é nova criatura, beleza, agora já está com o Senhor e Deus de repente fala assim, não, rapaz, não estou gostando de você aqui, o seu procedimento, hein? Olha, eu vou te mandar para o outro lado, atenção. São João e São Pedro, pega os caras aí, leva para o outro lado. Não vai ver isso? O que define a vida do homem não é aqui, essa terra? É ou não é? Não, eu vou ler isso para você, porque depois disso não tem mais nada. Hebreus, capítulo 8. Pastor, não tem um lugarzinho aí que a gente pode fazer umas orações para ver se o pessoal melhora ou muda de lado? Não existe isso, não é bíblico. Capítulo 9, verso 27, diz assim, assim como aos homens está ordenado morrerem, o quê? Uma só vez. Depois disso vem o quê? Acabou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer que a minha vida aqui nessa terra vai determinar o meu futuro? Claro, exatamente. É isso. Porque é bíblico isso, e a gente vê aqui muitas passagens falando sobre esse contexto. Vá comigo então a Hebreus capítulo 6, verso 4, e talvez seja uma passagem que você há anos está pedindo assim, Senhor, eu não entendo essa passagem, eu não entendo. Então nessa manhã você vai entender. Hebreus capítulo 6, verso 4. Porque a declaração da Bíblia é muito forte. E aí você fica falando assim, isso aqui me dá um nó na minha cabeça, como é que pode? Hebreus 6, verso 4, está ligado aí nesse mistério revelado? Diga aleluia. Então vamos ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, veja bem aqui porque se tornaram novas criaturas, tornaram participantes do Espírito Santo, diga aleluia. Meu irmão, para se tornar participante do Espírito Santo tem que ser nova criatura. A natureza muda. Tá certo isso aqui? Não estamos falando dos salvos. Estamos falando dos novas criaturas. Porque não pode haver uma declaração dessa. Se eu sou participante do Espírito Santo, eu sou nova criatura. Quem não tem a nova criatura, quem não é da natureza de Deus, não tem o Espírito Santo. É verdade isso? Bom, então vamos lá. Diz assim, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A possibilidade de cair é real? Senão Deus não colocaria na sua palavra. Então veja assim, e caíram. Sim, olha só, a declaração é forte, por isso que a gente não entende. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aí você fala assim, não, mas que Deus é esse? Que não há mais arrependimento? Que não perdoa mais? Não, você está olhando pelo lado errado. Não é que Deus não queira perdoar, é o homem que não se arrepende. Porque o perdão, ouça bem, aleluia, eu estou alegre essa manhã. Porque o perdão segue ao arrependimento. Se a pessoa se arrepender, ele é perdoado, meu irmão. Osama Bin Laden, se arrepender, é perdoado. Mas se não houver arrependimento, essa é a parte do homem, por isso que diz que é impossível. Porque o homem decidiu, ainda digo mais, o pessoal não estuda, fala uma opção de besteira, e ainda acontece, mas essa passagem, quando está escrito aí, caíram, está falando, ouça bem o que eu quero te falar nessa manhã, está falando de viver na prática do pecado sem arrependimento. Ouça bem, não está falando de se afastar da fé.
Olhem para cá, está falando de abandonar a fé deliberadamente, por decisão deliberada. Não está falando de afastar. Muitos até da igreja estão afastados do Senhor. Tem muita gente aí que fala assim, eu já fui na igreja, eu estou meio afastado. Ele está no perigo, ele está na ameaça de perder a sua identidade? Tá, mas não perdeu. Mas a partir do momento que deliberadamente ele toma a decisão e não quer saber mais, volta para a prática do pecado sem arrependimento, é impossível trazer esse cara de volta. Não porque Deus não queira, ele é que não quer. Aleluia, gente, você se transformou porque você tomou a decisão para Deus, aleluia. Porque se eu dissesse para ele, não quero saber de ti, um abraço, eu vou com as minhas consequências do meu ato, da minha livre escolha. Quem está entendendo isso nessa manhã? Glória a Deus, porque isso aqui, gente, tem muita gente que não sabe nada da igreja, fica e o diabo trabalha em cima disso, você já perdeu, e Deus não está mais em você. Eu já vi pessoas entrarem em depressão e problemas sérios de cabeça, porque acreditam que perderam a salvação, porque fizeram uma coisa errada, mas já se arrependeram. Mas o diabo, não, você já não está mais com Deus, você está afastado, você quer, Deus não está, o Espírito Santo já foi embora. É verdade o que eu estou dizendo nessa manhã? Pega esse CD dessa manhã e dá para alguém que está confuso de mente em relação a isso. Ó. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Gente, Deus é amor. Ele ama a nossa vida até o final. Vai estar assim com o braço. Linho, fica aqui na minha mão. Fica na minha até o final. Ele está sempre estendendo o braço. Depois de 10, 15, 20 anos, se a pessoa chegar e se arrepender, e deu tempo ainda, porque Jesus não veio, ele não morreu, sei lá. E ele diz, Senhor, me perdoa. Está perdoado o cara na cruz, o ladrão. Olha aí, cala a tua boca, rapaz, a gente fez isso aí a gente merece, mas esse aí não, filho, ô Senhor, lembra de mim. E você não vê nenhuma palavra, gente, isso aqui é maravilhoso, você não vê saindo desse cara uma palavra assim dizendo, olha, eu te confesso, não sei o que, sabe a coisa exterior do negócio. Jesus já viu o coração do cara. E chegou para ele e falou assim, meu irmão, hoje você está comigo no paraíso. Cara, o coração dele, tinha sido, eu estou arrependido da minha vida. Diga aleluia nessa manhã. Guardou isso nessa manhã? O contexto aqui de caíram são aqueles que deliberadamente abandonaram, apostataram. Apostatar é abandonar. As pessoas que, elas não simplesmente erraram, não. Elas abandonaram por decisão consciente. O que está faltando em muitas das pessoas que nós convivemos, que abandonaram não, se afastaram da fé, é um resgate nosso. Olha, Deus te ama ainda, Espírito Santo. Olha só, o que aconteceu? Mas eu fiz isso, eu errei. Irmão, fala com Deus, está tudo resolvido. Vem para casa, vem para a mesa. Ainda há uma mentalidade mesmo, meio evangélica, é o seguinte, participar da Santa Ceia. Não posso. Estou pegado. Passa adiante. Meu Deus. A mesa do nosso Pai é para todo mundo comer. Ele não quer que ninguém se afaste, ele quer que todo mundo se aproxime. Mas é claro que nós temos que nos aproximar com o reto coração. É só resolver. Mas ainda há essa mentalidade que é o seguinte, se as coisas estão estranhas, é porque Deus já me abandonou e me largou, não quer mais nada comigo. Mas isso é a infiltração satânica, para ir afastando a pessoa cada vez mais da presença de Deus. Na presença de Deus há cura, aleluia. Há perdão, há misericórdia. A mudança, aleluia, glória, glória. Entende, gente? Então a gente viu aqui claramente, volta lá em Hebreus 6,4, que o verso 4 está falando de novas criaturas. Então se encaixa perfeitamente nisso aqui. Uma vez somos novas criaturas, começa aqui na terra, mas o deixar de ser também pode ser concluído, e é concluído é aqui. É claro, gente, preste atenção que é impossível renovar para arrependimento aquele que decidiu não se arrepender. Vou repetir. Aquele que decidiu não se arrepender, não tem como renová-lo. Tá certo isso? Muito bom. O arrependimento, gente, ouça bem, isso aqui, voltar a viver na prática do pecado sem arrependimento é apostatar da fé, como eu falei. É o abandono decisivo e deliberado da crença. Eu conheço um casal que já caminhou com a gente, que hoje entraram nessa. Não tem jeito, porque foi uma decisão, abandono.
não há perdão para aqueles que não se arrependem. Poxa, mas que Deus é esse que não perdoa? Não, peraí, que foco é esse errado? O diabo que está te dando, está falando errado. Deus é sempre perdoador. Oh, mas o cara aprontou, fez isso, aquilo, outro, e agora Deus perdoa ele? Para muita gente isso é difícil, hein? Eu fui uma vez falar isso, que uma pessoa dessa, um criminoso desse, maluco, matou 300 mil pessoas. Se arrependesse é digno diante de Deus. Que é isso? Não fala isso! Eu fui falar isso para uma pessoa, quase me bateu na mesa. Eu falei, calma. Não, eu estou falando algo que é bíblico. Não, mas não pode, como é que pode? Por quê? Porque na mentalidade humana existe uma justiça. Os bonzinhos, os ótimos, os perfeitos. Então Deus trabalha em cima da justiça do homem. Ah, eu estou tudo bem com Deus, sabe por quê? Porque eu sou bonzinho, não mato, não roubo, não faço isso e tal. Só faço besteira. Eu faço umas outras coisas, mas isso aí eu não faço. Quanta ignorância. E o diabo fica alimentando isso no povo de Deus com tantas ignorâncias a respeito disso. Você tem que entender que Deus é teu favor, que Ele te ama. Mesmo quando a gente erra, Ele continua nos amando. Ele só espera que a gente tome uma posição. É isso? Então, gente, preste atenção. O arrependimento. Eu tenho mais um pouquinho para falar isso. Me dá mais um tempo aí. O arrependimento, para a gente terminar isso. O arrependimento é fator decisivo para interromper a continuação da prática. É isso. Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta. Aleluia. Num sermão maravilhoso lá, né? Uma palavra ungida. O povo fica desesperado ao ouvir Pedro pregar. E a primeira coisa que acontece no verso 37 é o seguinte: ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração. Aleluia. Eles não foram convencidos na mente. Está escrito que foi compungido o coração? Tá ou não? Tá. Está escrito aí. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: Pedro, o que a gente vai fazer? Escuta, gente, a palavra compulsão no dicionário é pesar de ter cometido algo errado. Sabe o que é esse pesar no fundo? Sabe o que é esse pesar no fundo? É o convencimento do Espírito. É o convencimento do Espírito. É por isso que em João 16:8, não precisa abrir, está lá escrito que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado. A todos nós. E aí, primeira coisa que Pedro então responde à situação que eles estavam se encontrando. Coração compungido. Ah, meu Deus, convencido. Eu estou na pior. O que Pedro diz? Arrependei-vos. E se não houver arrependimento, não vem o resto. Eu não posso me tornar nova criatura, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a gente falou que o arrependimento é o fator decisivo para interromper a continuação da prática do pecado. Diga aleluia nessa manhã. Glória a Deus. Então como é que fica isso aí? Convencimento, arrependimento e perdão. É assim que trabalha a nossa vida. Você vê, o perdão é dado por Deus, o arrependimento é a parte do homem, por convencimento do Espírito. Então as coisas vêm assim. É assim que funciona. Então a gente não pode negligenciar algumas coisas que a nossa consciência, o nosso interior já está falando, ó, ajusta isso. Isso aqui não está legal. Ninguém precisa dizer para o outro que está errado, porque a gente já sabe que está errado. É verdade ou não? A gente que não dá o braço a torcer. Não, estou certo. Vai comer lá dentro. Lá dentro ninguém vê. Do lado de fora todo mundo, não. Lá dentro. Estou errado. É um convencimento. Não é esse convencimento para afastar, nem para tomar paulada, nem para bater. É um convencimento de amor. É um convencimento de resgate. É um convencimento para andar junto de Deus. Diga aleluia. É assim que funciona. Gente, não existe confissão de pecado sem arrependimento primeiro. E não há arrependimento se não houver o quê? Convencimento do Espírito. Guarda isso, que é assim que funciona. Então, uma vez que eu sou nova criatura, e eu ando por a face da terra, uma vez que há a possibilidade de eu pecar, eu tenho que estar sempre trabalhando isso na minha vida,
para que me assista ao direito de um dia estar com o Senhor para sempre. Olha, comecei a estudar isso, já venho estudando. À noite de sexta-feira eu fiquei quase 2 horas da manhã empolgado no meu quarto, porque eu vi umas coisas preciosas. Vamos ver aqui umas coisas preciosas. Vá comigo ao Apocalipse capítulo 22. Vou te mostrar que as coisas não são assim não. E é por isso que não tem um temor genuíno na igreja. E tudo bem, tem muita gente na igreja que não está nem aí para Deus, está tendo cada comportamento, que eu vou contar o negócio. Hoje tem de tudo no meio da igreja, tudo errado, gente. Ontem mesmo, Nelly me mostrou um CD de uns malucos aí cantando funk evangélico. O que é isso? É laço? Como é que é o negócio, Nelly? Chuta, aí, tá vendo? O Henrique anda ouvindo direto, né? Mas, irmãos, se eu tenho que cantar rap ou funk para que os outros se convertam, Pedro não cantou nada, não sabia nada, e ele era levantado cheio do Espírito Santo para ungir e pregar a palavra, meu irmão, e as pessoas se convertem. Que é isso? Onde é que nós temos que ir? Não, pastor, a Bíblia fala, né? Nós temos que ser com os outros assim. Então, se o cara é bêbado, também se torna de bêbado. Se o cara pula carnaval, também pula, faz besteira lá e tal, para poder ver se você traz alguém. Não está escrito isso? Você não... Sabe, gente, essa é uma mania errada das pessoas pensarem que você tem que convencer as pessoas do jeito que eles também gostam. Eu sou todo doidão, porque os caras também são, então eu dou um jeito. Jesus não era doidão. E todo mundo chegava perto dele e respeitava ele como o Senhor, o Rei da Glória. Eu sou terminantemente contra. Eu não preciso fazer imagem do mundo para chamar as pessoas. Deus convence. Deus chama. Agora, o meu comportamento é de amor para com eles. Não somos nós que vamos chegar. Você está no diabo, você está com o diabo, você vai para o inferno. Aí você vai afastar as pessoas mesmo. Eles querem algo diferente daquilo que está acontecendo com eles, que sabe que aquilo é uma droga. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Cuidado que é laço. Como é que é, Henrique? Chuta que é laço. Irmã Vitória. Ontem eu tive que ver, o Nelly me mostrou esse negócio. Falei, olha, quebra esse CD. Irmã Vitória, rapaz. Adriano. Agora tu vê, o cara me põe Deus na situação. Gente, isso é mó esculacho. Mas sabe como é que Deus vê isso? Deus vê isso como ignorância. Deixa pra lá. Porque veja bem, qual a finalidade? Olha aqui, olhem para cá, vamos aprender nessa manhã. Qual é a finalidade da música, da adoração? Honrar a Deus, glorificar o nome dele. Se a finalidade da música já foi feita para o pessoal rir, para o pessoal chacoalhar, aí, meu irmão, você não sabe o que é adorar a Deus, não. A música não foi feita para ser igual o mundo faz. Não, você é igual o Rolling Stone. É muita criancice, é muita imaturidade. Não tem essa identificação. Tudo errado, gente, tudo errado. Aquilo ali tudo da boca para fora. De repente o cara lá dentro está angustiado, está cheio de trevas, e doido para alguém falar assim, Jesus te ama, viu, Mick Jagger? Eu quero falar de Jesus porque ele te ama demais. Você está fora. O cara vai ser convencido pelas palavras do Espírito Santo. Gente, vou contar um negócio. Isso está sendo desestrutura. Hoje, há uma desestrutura da música. O cara hoje quer ser cantor evangélico. Ó, eu vou na tua igreja se você comprar tantos CDs. Então, cante no banheiro. Aqui não vem. Eu não preciso chamar ninguém, nem atrair ninguém para estar aqui nessa casa. Eu sirvo a Deus, tem a sua palavra. Quem quiser, vem. Quem não quiser, amém. Se eu vim para cá com 2, 3 pessoas, eu vou continuar onde eu for. Eu vou para o Congo, Deus me levou para lá. Mas vai me sustentar. Tudo errado. Não há respaldo bíblico a ministério de música ganhando, vendendo CD. Onde é que está escrito isso? Tudo que está aqui é da igreja, pertence à igreja, é o ministério para a igreja, é para levar o povo de Deus a adorar a Deus. É tão somente isso, não é virar show. Estou irado, aleluia, nessa manhã. Eu quero dizer que eu estou irado? Amém. Eu estou dizendo que eu estou irado, mas eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer isso claramente, viu, gente? Preste atenção nessa manhã. Que eu amo a todos eles.
Vou chegar para os caras que cantam, fazem CD, não deixar de amar, claro que não. Mas eu vejo o nível da imaturidade da igreja do Senhor, causando tantos problemas. É verdade o que eu estou dizendo? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22. Já foi a ira. É só um momento de inspiração. Apocalipse, capítulo 22, igreja, diga aleluia nessa manhã. Verso 11. É a Bíblia, hein? É a palavra de Deus, está escrito: continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. Mas olha atenção, hein? Somos nós. O justo, é Deus quem fala. Continue na prática da justiça. Não está falando da prática do pecado. Ou seja, o justo continue na prática da santificação. O santo continue a santificar-se, diga aleluia. Então, pastor, esse negócio está garantido, está tudo certo comigo, é só chegar lá em cima. Olha aí, Senhor, o negocinho, é lá na igreja do pastor Elinho. O quê? Não tem um lugarzinho melhor para mim aí, não? O quê? Olha lá, o quê? Nélio, era diácono lá, atenção, olha aí. Ih, rapaz, essas referências aí não pegam não, gente. Chegar lá em cima, a gente não era de nada, nós somos do Senhor, somos ou não somos. Eu já falei essa história, já contei para o pastor Fragalho. Chegar lá em cima, tem uma fila lá, Deus está separando. Atenção, de cá. Ih, aquele negócio preto, situação estranha. Aí está lá o pastor Fragalho na outra fila. Aí, atenção, você conhece a Deus? Aí conhece alguém daqui? Eu não conheço não, aquele cara ali, não sei quem é não. Eu brinco com ele falando isso. Tadinho, é isso aí. Verso 14, olha só que coisa linda, gente. Olha, está escrito: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras. Não, amém nada, que dá amém? Lavaram as suas vestiduras? Não, você já lavou a sua vida no sangue do Cordeiro. Mas você tem que se manter lavando. Que lavam as suas vestiduras. Para quê, gente? Está claro. Para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Não está falando daqui, está falando lá. Aqui você entra do jeito que, sei lá, qualquer pessoa entra aqui na igreja. E o dia para chegar lá em cima? O direito que você tem hoje já é eterno, tem que ser mantido aqui até o final dos dias. Diga aleluia! Até o final dos dias. Lavam, é esse contexto que a gente está falando, o contexto constante do convencimento, do arrependimento e do perdão. Convencimento, arrependimento e do perdão. Para todos nós. Diga aleluia. Eu vou terminar, eu fui estudando sobre isso, vendo no Apocalipse, esse contexto de julgamento de Deus, dessas coisas todas. Mateus capítulo 7. Ih, meu Deus do céu. Posso terminar ou não, gente? Não? As crianças estão desesperadas lá em cima, não? Mateus capítulo 7, eu preciso terminar. Mateus 7, verso número 21. Pastor, eu já conhecia essa passagem. Pois é, a gente não sabe quanto ela é séria. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus. Olha só que coisa interessante. Nem todo que me diz. Está falando boca? Olha só, vem para cá. Confissão tem o seu valor. Tem o seu valor. Mas não é unitário. Não é única. Como é que você se torna nova criatura? Ah, pastor, porque sei lá, eu tomei um banho lá na igreja. Cortei cabelo. Não. Você se torna, porque em Romanos fala sobre isso, capítulo 10, verso 8. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás nova criatura. Diga aleluia. Você não tem que sentir um arrepio, um raio caindo na sua cabeça. Ao contexto do coração e da sua confissão. Mas espera aí que não é só isso. Porque Jesus disse lá assim, os caras estão falando assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Espera aí. Mas aquele que faz a vontade. Ou seja, aquele que vive como nova criatura. Ah, você é nova criatura, amém, é lindo. Tá? Olha, rapaz, estou contigo, aleluia, beleza.
Mas tem uma jornada ali, vamos nessa, vamos continuando para a gente chegar lá em cima. Muitos naquele dia hão de dizer ao Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos milagres? Exerceram a fé. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Olha que coisa tremenda o que está escrito aqui. Apartai-vos de mim, os que se afastaram. Não. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Eu poderia acrescentar dizendo assim, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade sem arrependimento. É isso, gente. Está claro isso ou não? Muito claro, muito. E por último, eu vou falar sobre as cartas do Apocalipse aqui rapidinho, dizendo 3 coisas. O ato em si de crença, confissão, no contexto aqui de Mateus, não garante a eternidade isoladamente, mas o viver a prática dessa crença garante. Por isso que é sério, a igreja tem que amadurecer para compreender que o nosso comportamento é muito importante. Não só como representante de Deus, mas para que a gente chegue lá. É claramente visto isso, vai estudar lá, dá uma lida hoje, é o dever de casa dessa semana, vai ler capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas, que é a representação profética, a história da igreja ao longo desses anos. E dizem que nós estamos vivendo a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, a que acha que está por cima da carne seca. E diz lá que não sabe como é pobre, nu e miserável. Não, mas nós somos bons, nós somos bons. A igreja da revelação, a igreja do dinheiro, a igreja tem tudo que faz e acontece, pá, os poderosos. Calma aí, rapaziada. É interessante que você vai lendo as cartas do Apocalipse, é nítido você ver que as palavras-chave dessas cartas são: olha, presta atenção, corrige, porque o meu julgamento virá. Pastor, Deus não dá mole para a igreja, que é a representação da igreja. Não, Deus é amor. Gente, Deus é misericórdia, mas Ele também é julgamento. E Ele não pode anular quem Ele é. Achar que, vamos lá, com Deus tudo vale, que tudo vale, não tem esse negócio não, gente. Se a igreja amadurece, ela começa a jogar para fora muitas coisas que ela convida para entrar dentro da igreja, está tudo errado. Diga aleluia nessa manhã. Todas as cartas, ouça bem, eu vi isso, todas as cartas, as 7 igrejas, falam do julgamento de Deus sobre conduta e comportamento do povo de Deus, para que assista o direito a estar com Ele para sempre. Todas elas, são 7, e profeticamente representam a igreja ao longo da história. Nós estamos fora dessa? Não, nenhum de nós. Todas falam de julgamento. Segunda coisa interessante, só para terminar, são 3. Deus pede arrependimento de obras mortas, de pecado, de 5 das 7 igrejas. Eu vi estatisticamente 71, não sei que %. 5 das 7, Deus pede arrependimento. Está escrito lá, vai ler. Arrepende-te. Arrepende-te. Para que seja dado direito a garantir a eternidade está aqui comigo. Então aquele lado que a gente está falando aqui, uma vez salvo, salvo para sempre, vamos entender bem isso aí, porque a gente tem visto uma degeneração desse conceito e sendo introduzido de maneira maligna. É a meia-verdade, distorcida, e sendo colocada para muitas pessoas. E terceiro e último, as 2 igrejas restantes, que beleza, pastor, as outras estão bem, que beleza, estão por cima da carne seca. As outras 2 igrejas, Deus pede perseverança, de conduta, procedimento até o fim, para que possa viver com Ele. Para você ter uma ideia, quais são as 2 igrejas? Esmirna, Deus diz assim, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Para Filadélfia, Deus diz assim, conserva o que tens. Meu irmão, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que as coroas digam... Oh, não, que as coroas digam a mim, não, não é disso. Está claro isso, gente? Não é maravilhoso a gente poder ter ciência clara dessas coisas todas? Então, para terminar, essa é a frase. Por que Deus requer de nós a santificação? Porque o ser nova criatura pode ficar ameaçado de viver a eternidade com Deus, se eu não viver o processo da santificação.
É isso aí. Então hoje você vai falar assim, pastor, mas tem muita gente brincando de igreja. Tem. E mal sabe que está nesse processo de ser ameaçado, de cortado. Não há visão suficiente para enxergar o que está escrito às 7 igrejas, que é a representação da igreja sobre a face da terra. Mas o Espírito Santo tem nos falado. Graças a Deus você está aqui nessa manhã. Meu irmão, você ouviu hoje tudo. Eu também ouvi, graças a Deus. Deixa o temor de Deus ser bem alto na tua vida. Temor a Deus não é ter medo dele. É saber bem, eu sei bem o Deus a quem eu sirvo. É um Deus justo, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, mas também é um Deus de julgamento. E para terminar, vamos ficar de pé, eu quero ler isso para você. Feche seus olhos, só para que você tenha mais noção a respeito disso. Pedro diz o seguinte, em 1 Pedro, capítulo 4, eu leio para você. Porque, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, vou repetir, se primeiro o julgamento vem por nós, que é da casa de Deus, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Verso 18 está claro, Pedro escreve, é o Espírito Santo quem coloca para nós. E se é com dificuldade que o justo é salvo, ou ele mantém a sua nova criatura para ter o direito a ter eternidade, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia. Pai, nós queremos te honrar nessa manhã e te glorificar. Queremos declarar diante de Ti, na Tua presença, que não estamos cegos, Senhor. E compreendemos muito bem essas coisas. Obrigado porque temos crescido, temos agarrado a Tua verdade com toda a fome, Senhor. Porque nós queremos ser essa igreja, Senhor, que já tem a Tua presença, já tem essa garantia de que essa carteira não expirará, Senhor, mas nós chegaremos a estar contigo para sempre, cumpriremos o Teu propósito, mas nós queremos declarar que somos bem conscientes, e nós estamos crescendo no reconhecimento das influências malignas que possam estar ao nosso redor, querendo nos tirar do caminho, em reconhecer as coisas que tenazmente buscam a cada um de nós para nos tirar da verdade, Senhor. E nós queremos te honrar nessa noite, nessa manhã. Estamos te honrando desde o início do encontro. Exalta a Tua palavra e que a Tua palavra fale muito mais aos nossos corações. Quem somos nós, Senhor, para individualmente, uns aos outros, ficar apontando alguma coisa? Jesus não fez isso. Jesus não apontava os pecados das pessoas. Nós também não fazemos isso. Porque cada um de nós tem o convencimento do Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Por isso nós te agradecemos pelo vínculo do amor, da maturidade que há no nosso meio, Senhor, para nós continuarmos a ser ajudadores um dos outros, Senhor, a levantar as pessoas, a levantar aqueles que muitas vezes se encontram caídos momentaneamente, por determinadas situações, há fases e há situações que todos nós, Senhor, muitas vezes se encontra caído, mas nós somos aqueles que levantam, aleluia, Pai. Nós somos aqueles que ajudam, Senhor, nós somos aqueles encorajadores, animadores de coração, Senhor, com sinceridade. Pai, muito obrigado nessa manhã, pela Tua presença, o poder da Tua palavra sobre nós. Oramos ainda pela cidade do Rio de Janeiro, por esse estado, te clamando sempre aquilo que nós temos te pedido, a Tua compaixão e misericórdia. E eu tenho certeza, Senhor, vidas cada vez mais serão salvas e transformadas, acreditando nesse poder que varrerá essa cidade e esse estado, Pai, transformando e libertando as pessoas do inferno, Pai. Leva-nos em paz debaixo da Tua proteção, cobre-nos com Teu sangue, ao voltarmos para os nossos lares, para que uma vez mais, à noite, nós possamos estar na Tua casa. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém.